Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, o tema é Ser como Einstein. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia educando a mente. Já ouviu todos os episódios desse canal? Ainda não? O que está esperando? Se programe para aos pouquinhos ir ouvindo todos os episódios. Ouça mais de um por semana. Vá se programando, pois vale a pena. São conteúdos inéditos a cada novo episódio. E compartilhe o canal e os episódios de sua preferência com todos os seus contatos nas suas redes sociais, com amigos, colegas de trabalho, pois é esse compartilhamento, é a audiência que garante a continuidade do projeto. Para participar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, não deixe de escrever para a gente, podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E por fim, você pode nos seguir nas redes sociais, neurociência.af, no TikTok, Instagram e Facebook. E também visitar o meu site, www.adrianofreitas.com. Aguardo sua visita. E o tema do episódio de hoje, Ser como Einstein, ele surgiu a partir de um questionamento que foi recebido pelas redes sociais e que eu achei curioso, eu achei interessante falar um pouco sobre esse assunto, apesar de muitas vezes tangenciar esse mesmo assunto, já ter comentado algo, mas eu acho que seria interessante falar especificamente sobre isso, que é o tema Ser como Albert Einstein, né? Ser como Einstein. Porque isso surgiu através de uma pergunta que diz o seguinte: todo mundo nasce com o mesmo potencial para tudo? Se eu treinar uma criança desde pequena a ser um Albert Einstein, ela consegue superá-lo? Essa foi a pergunta, né? Curiosa. E eu tenho certeza que muitas pessoas acabam querendo saber a mesma coisa, né? Se você tem como treinar. Hoje em dia, já se sabe que uma boa parte da inteligência, do que a gente chama e entende por inteligência, é algo ensinável. Sim, acredite se quiser. Inclusive existem livros do saudoso professor Pia falando sobre esses temas, né? Existe o livro Aprendendo Inteligência, Ensinando Inteligência, que tratam justamente disso, né? De como você desenvolver a inteligência, como você vai ensinar ou aprender a ser inteligente. Hoje em dia está sendo até vendido um box do professor Pia chamado Inteligência se Aprende, né? Então, para quem tiver curiosidade e quiser dar uma lida, é só buscar aí na internet que vai achar tanto o box quanto os livros em separado. Pode parecer uma coisa surreal, né? As pessoas dizem, mas como assim? A pessoa vai aprender a ser inteligente? Vai ensinar inteligência? Mas vamos fazer uma reflexão aqui. Eu trago vocês a reflexão. Como a inteligência se desenvolve? Né? Se você acredita, se é um senso comum achar que não dá para ensinar, não dá para aprender, de onde ela vem? Isso significa aceitar que as pessoas nascem mais ou menos inteligentes e acabou? Não tem o que fazer? É isso? Aí se a pessoa diz, não, mas tem como estimular, tem como isso. Então, você não estaria ensinando, você não estaria aprendendo a ser inteligente? Percebe? Então, a gente, através dessas reflexões, se a gente parar para refletir sobre o assunto, a gente já começa a chegar a essas conclusões, que você não tem a inteligência como algo fixo, definitivo e que vem de nascença. Porque senão o mundo seria muito complicado, né? A pessoa nasceu inteligente, ótimo, ela vai ser o top dos tops. A pessoa nasceu com menor capacidade para alguma coisa, acabou. É isso, é se conformar e aceitar sempre subempregos e sempre subatividades. E se conformar com isso e não buscar estudar, não buscar melhorar, né?
Então, não bate, né? A gente está sempre buscando se aperfeiçoar, a gente está sempre buscando, eu digo aí as pessoas que realmente têm esse interesse, né? Buscar se aprimorar, estudar, se formar, ter outras habilidades, ser melhor no que faz para poder disputar melhor no mercado de trabalho, ou até mesmo para uma realização pessoal. Então, essa busca é baseada na nossa esperança, no nosso desejo de melhorar, né? E essa melhora, a partir do momento que a gente está falando de um aprendizado, de uma habilidade profissional, a gente acaba tendo isso associado a uma inteligência. Não tem como dizer que não, né? E aí a gente realmente fica com esses questionamentos, né? Como fazer isso, né? No que se baseia esse aprendizado ou esse ensinamento da inteligência? Bom, então para começar, a gente tem que entender que o cérebro humano, ele na verdade é o centro de comando da pessoa, né? Do que a pessoa é. Então, as reações emocionais, as tomadas de decisão que a pessoa faz, as habilidades que a pessoa tem, é tudo concentrado ali no cérebro. Se o cérebro não desenvolve habilidades motoras, ele não sabe lidar com a parte motora, a pessoa vai refletir isso e não vai ter habilidades motoras, porque o cérebro não dá os comandos adequados para que ele tenha uma boa habilidade motora. E isso se reflete em vários aspectos. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, que já foi dito aqui no podcast várias vezes, é que a gente tem áreas do cérebro que são mais especializadas em determinadas atividades, outras menos, outras mais em outras atividades. Então a gente tem áreas mais especializadas no trato da linguagem, né? E mesmo no trato da linguagem, a gente tem áreas que são responsáveis pela compreensão, pelo entendimento, outras pela expressão, outras em transformar os símbolos de uma linguagem em sons, né? A escrita em sons e vice-versa. Então a gente tem uma subdivisão de áreas onde cada uma faz a sua atividade. Tá? Significa que muitas vezes essa área está ali só para fazer aquilo? Não necessariamente. Em alguns casos sim, em outros casos não. Mas o fato é que ela primordialmente trata aquilo. Você não tem uma outra área tão especialista nisso. Isso vale para a linguagem, como eu falei, para a parte motora, para a parte musical e artística, né? O pensamento subjetivo. Né, a parte artística aí se divide em áreas melódicas, né, que lidam com melodias, com sons, outras que lidam com partes mais visuais, né, outras com noções de estética. Então você acaba tendo um conjunto de estruturas, né, várias estruturas que lidam com várias habilidades possíveis, né? Algumas em raciocinar mais logicamente, de forma mais exata, que seria mais utilizado na matemática, física e áreas correlatas. Outras, como eu falei, na parte subjetiva, que aí lida mais com literatura, né, com áreas mais humanas, e por aí vai. E, dentre todos os estudos que já se fez hoje em dia, existem conclusões diversas, né? Então a gente não dá para cravar, olha, isso tudo é uma questão genética. E ponto final. Ou não é uma questão genética. A gente ainda não está podendo cravar isso, né? Porque não existe um estudo que conseguiu comprovar nada disso de forma cabal, né? O que a gente consegue saber até o momento é que, na verdade, uma área dessa estar muito ou pouco desenvolvida, muito ou pouco estimulada, na verdade depende de uma série de fatores, e não de um fator único. Então, todas as pesquisas tendem para este raciocínio de que você não tem um fator determinante de uma competência maior de alguma área. Então, você tem aí questões genéticas? Sim, né? Isso já existem traços que você já consegue comprovar, já existem pesquisas sobre isso. Então, geneticamente, uma pessoa pode vir com determinadas áreas do cérebro biologicamente mais eficazes ou menos eficazes, ou mais elaboradas ou mais aprimoradas que outras. Então, de herança genética, né,
a pessoa pode vir com uma possibilidade maior de ter raciocínios subjetivos mais eficientes. Outra pessoa, questões melódicas, musicais, outras pessoas, as áreas de linguagem, outras pessoas, as áreas mais de exatas, de cálculos, de lógica. Cada pessoa tende a vir com alguma dessas áreas com uma estrutura mais aprimorada, né? Melhor desenvolvida. Mas isso, a gente pode dizer que é uma configuração inicial. Né? A gente não pode cravar, aquela pessoa ela veio com uma área melódica, uma área artística mais desenvolvida. Ponto final e não tem o que fazer, a vida dela vai ser para música. Não. Tá? Isso significa que ao nascer, aquelas estruturas elas vão estar um pouco mais propensas a se desenvolverem adequadamente. Ok. Mas existe aquele velho conceito que eu já falei dele, chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro humano de se remodelar, né, de se modificar, de alterar sua estrutura no correr da vida. Então, a neuroplasticidade, ela pode enfatizar essas características natas, né, ela pode confirmar aquela estrutura que veio de nascença e aprimorar ela ainda mais e tornar a pessoa ainda mais eficaz naquilo, e não confirmar as outras, não desenvolver as outras também, ou ela pode atuar no sentido da pessoa ser hábil naquilo, mas também desenvolver novas habilidades. E ela pode chegar até ao extremo da pessoa perder habilidades que são inatas, que ela veio com uma estrutura melhor, mas ela não desenvolver aquilo, e ela acabar desenvolvendo mais uma outra que não é uma característica de eficiência nata dela. Então, o fato de você ter fatores genéticos interferindo não quer dizer muita coisa. Tá? Você pode ou não levar isso adiante, dependendo do seu desenvolvimento e do que ocorre em termos de neuroplasticidade a partir daí. E aí, nesse sentido, a gente precisa considerar lá a primeira infância, né? Que é desde quando o humano nasce, desde o nascimento até um período ali de 4, 5 anos de idade. Estou colocando aqui até com uma margenzinha de folga, porque para algumas pessoas vai ser um pouco mais tardio, para outras um pouco mais cedo, mas o fato é que até aos 4, 5 anos é um período, né, uma janela ali, onde o cérebro vai passar por transformações muito fortes. Eu até citei isso, existe um processo chamado apoptose, né, poda neuronal, que a criança nasce com excesso de conexões neuronais, de sinapses, e neste período existe uma janela onde o cérebro é configurado e algumas dessas conexões vão se fortalecer e outras vão ser desfeitas. E este período é onde, com base nos estímulos que a criança recebe, essa configuração é feita. Isso significa dizer que uma criança, desde quando nasce até os 5 anos, se ela for muito estimulada, por exemplo, com a parte melódica, com a parte musical, ela vai reforçar essas conexões e essas áreas do cérebro que cuidam disso, e ela vai ter fortes habilidades musicais para o resto da vida. Enquanto que uma pessoa que não teve esse estímulo vai ter uma dificuldade maior em lidar com música, com teoria musical e por aí vai. Quando eu falo em áreas melódicas, só deixando claro, eu falo, as pessoas às vezes questionam achando que é preconceito, não é uma questão técnica, né? Uma coisa é você ter uma música de fundo melódico, que tem uma melodia, que tem uma harmonia, que tem, né, uma coisa mais elaborada. E outra coisa é você ter uma música como algumas são ditas hoje em dia como música, mas que na verdade é muito rítmica, né? É uma batida com alguém falando em cima e propriamente não é uma música, não tem aquela melodia elaborada. São coisas distintas. Não estou entrando em questões de mérito, de qualidade musical
ou de preconceito, não é isso. Mas uma coisa são músicas que trabalham a linha melódica, tem um trabalho melódico, e outras são muito menos elaboradas em termos melódicos. Então, isso faz a diferença também, tá? Então, quando a gente diz estimular com música, se você pegar uma criança desde nascida e até os 5 anos e ela só ouvir, por exemplo, o funk que se tem hoje em dia, né, esses batidões, ela não vai ter estímulo melódico como poderia. Então, não quer dizer que estímulo musical e melódico seja qualquer um. Da mesma forma que estímulo de linguagem não quer dizer que seja qualquer um. Então, tudo também, além do tipo de estímulo, a gente tem outros fatores, como a qualidade desse estímulo. Então, a gente tem um tipo, a qualidade, porque dentro desse tipo você ainda tem escalas onde você pode trabalhar mais e menos determinadas habilidades. Então, justamente por isso, existe uma diferença mesmo em cada habilidade também. Mas o fato é que nessa janela até os 5 anos, o que for recebido pelo cérebro da criança em termos de estímulo vai fazer com que aquelas regiões do cérebro que lidam com aquilo se aprimorem, sejam reforçadas e as conexões sinápticas sejam mais atuantes, sejam mais fortalecidas. À medida que aqueles estímulos que ela deixa de receber nesse período, ela vai se esmaecendo, vai deixando de haver aquelas conexões. Elas vão ficando enfraquecidas. Isso vai fazendo com que ela perca habilidades, né? Então ela vai tendo habilidades mais superficiais, né? Vai tendo menores habilidades ou até perdendo mesmo completamente a habilidade, dependendo da situação. O fato é que, então, a gente tem essa janela importante. E a partir dos 5 anos, não significa que também, passou a régua ali, nada muda mais. Não é isso. Você vai, durante toda a vida, ter a possibilidade de modelar o seu cérebro, de adquirir novas habilidades, só que nunca com uma facilidade tão grande quanto se você for estimulado nesta primeira infância, tá? Então você vai poder aprender um segundo idioma depois de mais velho? Com certeza. Mas você nunca vai ter ele de forma tão natural quanto se você aprender e falar ele como língua materna desde a infância. Então existe essa diferença que a gente precisa estar atento, né? E aí a gente entra num ponto específico. Basta estimular e a pessoa vai ser muito boa naquilo? Mais ou menos, tá? É difícil até explicar, mas entendam. Tudo parte do querer. Eu já falei isso em outros episódios também. A vontade humana, o querer fazer, é primordial para qualquer coisa, inclusive para adquirir novas habilidades. Então, se eu sou estimulado a fazer trabalhos motores, mas eu recebo fortes estímulos a isso, mas eu estou fazendo isso contrariado, contra a vontade, sem uma real intenção, sem querer de fato, por mais que eu seja estimulado, eu vou adquirir habilidades? Até vou, mas não com a mesma eficiência de que se eu quiser aquilo. Então, eu querer fazer algo já é metade do caminho andado. Eu querer de verdade, eu enxergar a importância, ter essa vontade, sentir essa necessidade e correr atrás, né? E me estimular a isso. E isso vai fazer o ganho, né? O aproveitamento dos estímulos ser muito maior. E aí você me diz, poxa, mas uma criança que acabou de nascer até os seus 5 anos, como que ele vai ter essa consciência do que é importante para a vida dele, do que não é, e ter esse real querer? Aí é que está. O grande desafio é você conseguir estimular o máximo possível essas crianças, né? Tem mitos aí de que a gente não pode ter excesso de estímulos em criança porque ela pode ficar problemática. Balela, tá? Depende de como os estímulos são feitos. Se você tranca essa criança num quarto e faz um programa militar obrigatório, claro que isso vai ser danoso. Mas se isso é integrado ao dia a dia dela, vários estímulos diferenciados, integrado em várias atividades cotidianas,
não tem o menor problema ela ser muito estimulada. Pelo contrário, isso vai gerar um ganho de eficiência, um ganho de inteligência muito grande. Tá? Agora, é importante que essas atividades, além de serem estímulos que ela receba diariamente integrado no dia a dia, que ela de alguma forma se interesse por eles. Então, você vai querer estimular áreas de matemática, áreas de exata, certo? Mas se você faz isso colocando uma informação solta, uma informação descontextualizada, você mostrando alguma coisa, ele pode até achar legal tal e ser estimulado. Mas nada tão eficiente como, de repente, você associar isso a uma brincadeira que ele gosta. Né? De repente, sei lá, um joguinho de tabuleiro, um joguinho de montar, e com base nesse joguinho você fala, ó, se você colocar o mesmo número de peças aqui e ali, e aí você vai introduzindo conceitos da matemática num jogo que ele já gosta. E isso vai gerar a vontade dele conhecer aquilo. Percebe? Então, o grande desafio é você conseguir despertar essa vontade para áreas totalmente antagônicas. Você conseguir, numa primeira infância, despertar a vontade e o interesse dele em aprender música, em lidar com melodias, da mesma forma que com exatas, da mesma forma que com linguagem, da mesma forma que com parte motora. Agora, se você consegue isso, unir o desejo dele, a vontade de querer aprender aquilo, né, de ser estimulado por aquilo, e realizar esses estímulos em diversas áreas, certamente você vai ter um indivíduo muito inteligente. Na vida escolar mais inteligente, mais preparado e que vai se desenvolver de forma muito mais eficiente. Tá? É bem diferente de você ter uma criança que fica vendo televisão o dia inteiro, porque o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, então joga ele lá num cantinho, às vezes deixa com uma babá que também está lá só para tomar conta, e é isso. Né? Ele vai ter uma pobreza de estímulos muito grande, e isso não vai, comparativamente com uma criança que foi corretamente estimulada, vai haver uma diferença bastante boa. Então, quando a gente volta aqui na pergunta da pessoa, né, tem como ser um Einstein, né? Cara, impossível não é, tá? Impossível não é. Mas não é um trabalho dos mais simples, né? Porque uma pessoa, para ser brilhante, para se destacar em termos de inteligência, eles têm que ter uma eficiência muito grande, né? No caso do Einstein, especificamente, para física, matemática e questões exatas. A gente tem esse mito de que o Einstein foi o ó do Borogodó. Mas, cara, a gente tem que imaginar que o fato dele ter sido muito bom em física, matemática, não significa que isso se repita em todas as áreas da vida. Né? Ele certamente tem coisas que ele não era hábil. Isso vai ter, só não é divulgado. Então, mas ainda assim, tá? Ele se sobressaiu, ele foi capaz de se sobrepor a diversas pessoas por pensar muito adiante, por conseguir descobrir coisas, por conseguir ter um raciocínio extremamente eficaz e apurado. E isso vai vir justamente com a vontade e os estímulos que você tem no correr da vida. Eu falo da primeira infância porque ela é um pontapé inicial muito forte. É um período crucial, tá? E que a gente imagina que tudo é encadeado. Né? A partir de um desenvolvimento na infância, você acaba tendo um desenvolvimento escolar melhor. E se nesse desenvolvimento escolar melhor, ele ainda consegue manter vivo esse interesse, esse querer, essa vontade, ele nesse período escolar que ele está adquirindo novos conhecimentos, ele acaba indo além, buscando por conta própria outras coisas, e isso vai gerando mais vontade, que faz ele buscar mais. Então vai criando um ciclo vicioso que é muito bom. E quando a pessoa chega na fase adulta, ela está com uma eficiência de raciocínio, de tomada de decisão muito forte. Então, eu diria que a gente tem como treinar e aprender a ser inteligente assim, com toda certeza. Mas, repito, né, atualmente não é um trabalho simples. Tá? Você teria que trabalhar essa criança na primeira infância de uma forma muito eficaz, com atividades muito bem elaboradas e
a partir dessa primeira infância, não deixar esmaecer a vontade dele de, por conta própria, buscar mais, querer mais, saber mais. E isso vai naturalmente virando um ciclo. Quanto mais ele souber, mais ele vai querer saber. E aí você consegue, né, gerar essa bola de neve que vai levando ele a ter um conhecimento, uma inteligência realmente fenomenal. Importante aqui, um parênteses, né, que eu sempre falo e muitas pessoas não dão importância, tá? O tipo de estímulo e o tipo de atividade, ele, além de ser uma coisa que venha com a vontade da pessoa também, ela tem que ser adequada, né? Eu falo isso porque a gente tem uma neurobiologia, a gente tem uma estrutura física, uma estrutura neurológica, né? E é comum eu ver às vezes na internet tal, atividade pedagógica para crianças assim assado. Aí eu vou ver lá a atividade e falei, gente, o que isso está estimulando na criança? Nada. Ou muito pouco. Eu não vou dizer nada porque na verdade tudo é um estímulo. Até aquilo que não estimula acaba sendo um estímulo. Mas assim, então eu olho e falo, gente, mas a atividade é bacana, é bonita, é filosófica, é teórica, mas não é prática. Ela não se reverte em resultados muito eficazes. E aí existe muito essa confusão, né? Muitos pedagogos, muitos educadores, eles se detêm em coisas que, aos olhos deles, são eficientes, né? Aqui ele está ordenando as cores. Sim, mas só ordenar as cores é suficiente para causar um ótimo estímulo visual? Não. Você precisa ter outras questões agregadas, né? Você tem que ter o trabalho com a cor, mas você tem que ter alguns elementos, como imprevisibilidade, níveis de dificuldade, uma série de situações. Então, por isso que eu falo que não é uma tarefa tão simples. Não é só baixar da internet algumas atividades. A atividade é bonita. É bonita, mas não é eficaz. E daí? Então, por isso que eu acho que é muito complexo, tá? Para quem entende a estrutura humana, para quem entende a estrutura do nosso cérebro, fica um pouco menos difícil, porque a pessoa consegue avaliar, não, essa atividade aqui ela não vai estimular da forma que deveria. Ela é bonita, é bacana, mas não estimula. Aquela atividade lá é feiosa, mas ela estimula pra caramba. Sabe, ter essa consciência faria toda a diferença. E aí, em casos como Einstein, como Darwin, como tantos outros, você acaba tendo muitas vezes ao acaso, você acaba tendo situações que favorecem naturalmente esse tipo de coisa, porque ele muitas vezes não teve atividade coloridinha na escola, que estimulou o suficiente, mas a vida dele, a vida da família, o dia a dia dele gerou, no caso dele, curiosidades dele testar, dele avaliar, dele lá quebrar alguma coisa em casa na tentativa de fazer outra. Então, essa curiosidade, essa vontade de baixar soluções, e isso sendo estimulado até por ele mesmo em procurar as soluções, nas épocas adequadas, faz com que ele tenha esse desenvolvimento maior. E esse desenvolvimento maior, a partir do momento que ele consegue solucionar um problema, aquilo estimula ele a continuar tentando. Bom, se eu conseguir resolver aquilo, eu vou conseguir resolver aquele outro que é mais difícil. E aí ele vai se desafiando e vai se estimulando. Então, são casos específicos onde eu diria que nessa parte genética vem uma curiosidade inata e que vai gerando estímulo, que vai gerando aprendizagem, que vai gerando mais curiosidade e ele vai nessa roda, né? E repito, não significa que isso ocorra na mesma pessoa para todas as habilidades. Significa que ele desenvolveu uma habilidade matemática ou de física, de solucionar um problema num objeto que ele tinha em casa. Ele, se eu conseguir resolver esse objeto, eu vou resolver com um outro. E ele vai se estimulando. Mas se você for ver muitas vezes a parte subjetiva, não foi tão bem estimulada assim, porque ele focou na parte exata. Então é isso que eu queria dizer, tá? Dá para aprender inteligência? Dá. Dá para ensinar inteligência? Dá. Mas
precisa muito mais do que atividades pedagógicas bonitas. Precisa saber quando, como e de que maneira e de que forma e com que intensidade fazer isso. É um desafio para educadores e pais, mas saibam que é realmente possível. Na escola da vida, aprendemos a cada dia. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre ser como Einstein. Quer participar e dar sua sugestão de tema, fazer sua crítica, seu elogio? Escreva pra gente, podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E se você quer que esse projeto continue sempre trazendo novos episódios, não deixe de compartilhar o canal e os episódios do seu interesse nas suas redes sociais, com seus amigos, colegas de trabalho. É essa audiência e esse compartilhamento que nos ajuda a manter o projeto vivo. Te aguardo na semana que vem com mais um episódio. Até lá! Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.